A gente ainda vai conversar com vereadores de situação, mas aproveitar aqui o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, doutor Emerson, foi quem enviou essa pauta para aqui e discutiu ela com a gente, com os próprios vereadores. Os projetos que passaram aqui hoje foram aprovados, parece que agora tem a insatisfação lá dos servidores aposentados e ativos. Mas a Prefeitura vai seguir com isso para tentar conter essa situação. Gonçalves Filho, eu quero aproveitar o ensejo para poder saudar em seu nome todos os radialistas, toda a imprensa, toda aquela pessoa que trabalha com a comunicação aqui em Limoeiro, porque eu tenho certeza que, da forma que vocês têm feito, a gente alcança não somente os nossos munícipes, mas também as pessoas que estão nas cidades vizinhas, já que tudo que acontece em Limoeiro reflete dessa forma, porque Limoeiro hoje é polo, Limoeiro hoje é centro, e eu tenho certeza que, com o compromisso de realizar uma gestão austera, uma gestão participativa, a gente com certeza alcança essas pessoas que estão direta e indiretamente afetadas pelos projetos que foram então encaminhados para essa casa. Nós encaminhamos 2 projetos de lei, projetos estes que eu julgo projetos tranquilos, muito embora as matérias tenham apontado repercussões grandes em nossa cidade, mas eu não vou, hora nenhuma, perder a oportunidade de discutir com grandeza, de discutir com diplomacia, discutir com técnica os projetos que foram encaminhados. Nós encaminhamos o projeto e eu fico hoje muito satisfeito de saber que Limoeiro agora está olhando para a conta que a gente tem para pagar. Limoeiro hoje deixou de olhar para as pessoas que queriam fazer conta para a prefeitura pagar. Nós agora estamos preocupados em encontrar solução para o problema que nós temos. Como Orlando sempre dizia na campanha, e tem dito isso diariamente, o problema foi feito não para a gente dormir com ele, mas para a gente poder de fato solucionar. E eu tenho certeza que com o encaminhamento desses projetos que agora estão aprovados por esta casa, Limoeiro vai começar a ser respeitado, porque nós estamos tentando resolver de uma vez por todas esse problema. O aporte que a Prefeitura faria para levar para esses fundos previdenciários vai chegar exatamente através do aumento dessa alíquota. Eles diziam aumento, mas isso já foi aprovado desde novembro do ano passado, né? Mas com esses 14% chega um complemento para que não haja mais aporte. Seria isso? Gonçalves, essa questão atuarial e essa questão de números, nós sabemos que ela não vai ser sanada do dia para a noite, mas esse aporte que a prefeitura precisa fazer mensalmente é algo que uma hora ele precisa deixar de existir. Eu vi na fala de alguns vereadores aqui desta casa dizendo que essa taxação, ou seja, esse desconto dessa alíquota seria eterno. Na verdade, provavelmente, quem faz um comentário como esse, de fato, eu volto a dizer e reafirmo em todos os termos o que foi dito, que faltou de fato se debruçar sobre a matéria. Nós destacamos aqui nessa casa, e a gente não pode esconder isso da população, que nós estamos operacionalizando o Comprev, que é um sistema de compensação previdenciária. Nós estamos recebendo, e isso não é a curto espaço de tempo, mas a médio e longo prazo de tempo, mas nada também tão utópico, nada tão que fuja do nosso alcance e que a gente possa então classificar como algo eterno. Não é dessa forma que a gente vai classificar o Comprev. O Comprev existe, nós estamos de fato colocando ele em prática, ou seja, nós vamos receber do INSS, do Regime Geral da Previdência Social, os valores que eles devem ao regime próprio de previdência. De quando os servidores que antes contribuíam para o regime geral, ou seja, para o INSS, recolheram para os cofres públicos federais e esses valores até então não chegaram para o município de Limoeiro. É uma apropriação indébita da verba que poderia ser exatamente desses fundos previdenciários. Na verdade, utilizar o termo apropriação indébita, eu vou ter cautela nisso, porque aí a gente está diante de uma imputação criminal. Na verdade, é uma atividade que não foi feita por falta de coragem, acredito, das gestões que passaram. Eu não vou sempre dizer a gestão passada, mas de quem passou. Eu vou assumir a responsabilidade junto com o então prefeito, de a gente de fato operacionalizar, de a gente de fato colocar em prática essa compensação. A própria lei fala que os aposentados serão taxados
certo? Aqueles que recebem a partir de um salário mínimo e meio, então que destaque-se que essa contribuição ela não vai ser feita para quem recebe um salário mínimo, como muitas vezes as pessoas querem apelar, fazer esse discurso apelativo, de chamar a atenção, ou seja, de sensibilizar as pessoas com coisas que não são verdadeiras. Quando eu falo da questão do estrelismo, não é falta de respeito. Isso é o que eu mais tenho pelas pessoas, principalmente por serem pessoas mais velhas, pessoas que, independente da colocação e da posição que elas estão, nós devemos respeitá-las, respeitar aquele que é vereador, respeitar aquele que é secretário, e não precisar estar mandando recado através da mídia, através da imprensa, porque nós precisamos discutir o que precisa ser discutido com grandeza, com ética, no olho a olho, sem precisar a gente gritar, sem precisar a gente falar alto com o outro, para que o outro possa então entender. Na verdade, o que está faltando é as pessoas entenderem o que é que está no projeto. Não é que elas não estão nos ouvindo. A gente não precisa gritar para poder elas compreenderem. A gente precisa deixar de querer jogar a população contra aos projetos que estão sendo encaminhados por essa casa. Nós encaminhamos um projeto de RPV que versa sobre o teto, então vereador, advogado, estudante de direito, estudante de enfermagem, qualquer pessoa vai ter que procurar saber qual é o teto previdenciário. Esse teto ele é atualizado anualmente e ele não vem disposto nessa lei de RPVs. Teve gente que votou contra a lei dos RPVs, informando que é porque ali não constava o valor do teto. Mas, na verdade, o valor do teto ele é atualizado anualmente. Eu não vou me debruçar sobre essa questão, porque até por questão de ética, mas dos processos que nós temos hoje de requisitórios de RPV para poder pagar, muita gente tem interesse pessoal, tem interesse particular em que esse pagamento seja feito do dia para a noite. E esse valor não vai deixar de ser pago. Colocaram aqui para a população em alguns momentos que a gente só iria pagar o valor do teto e que o saldo remanescente ficaria para 5, 10 anos. Vai ser inscrito em precatório, isso está na Constituição. Não precisa estar no projeto e não precisa a gente repetir. A própria Constituição, que tem o teto de 30 salários mínimos, diz que o município que não tiver um teto vai ter que se guiar por esses 30 salários mínimos. E agora nós temos esse teto de R$ 6.433,57 e o valor restante vai ter que ser pago por meio de precatório. E no outro ponto, que é em relação à reforma da Previdência, nós abrimos o nosso projeto de lei, que foi encaminhado para essa casa e agora aprovado, referendando os termos da emenda constitucional. Então, por uma questão de economia, não está de forma explícita, e isso aí a população sabe, isso não é escondido da população. Está lá na própria emenda constitucional, informando no artigo 40, parágrafo 2º, que nenhum benefício, e destaque-se o de pensão por morte, não vai ser pago em valor nunca inferior ao salário mínimo. Se assim fosse, a norma seria inconstitucional. Então, outro ponto também muito importante, que foi destacado pelo vereador José Higino nesta casa, é que ele passou o tempo inteiro da reunião perguntando a Dr. Vadson e perguntou também a Dr. Galdino o que é que dizia de fato o artigo 8º. E ele estava dizendo que o entendimento dele, ele fez essa colocação aqui dentro desta casa, era que a prefeitura estava aprovando um projeto onde, posteriormente, não precisaria desta casa para poder regulamentar os dispositivos daquela lei. Isso é poder regulamentar. Isso nós estudamos em direito administrativo e dentre os poderes que o servidor público, o chefe do executivo tem, é de fato na administração pública esse poder regulamentar, ou seja, essa autonomia de criar normas próprias. Não são normas que vão alterar o regime próprio de previdência. Destaque-se que o que está se querendo não é alterar depois e fazer qualquer tipo de alteração na matéria previdenciária sem que passe por esta casa. Vai passar por esta casa porque está na Constituição. Que isso fique bem claro para a população. Agora, a forma como vai se dar o cumprimento daquela lei, e isso tem que ser feito, como em todas as normas ser feito pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Isso é poder regulamentar, isso é uma das primeiras matérias que a gente estuda no direito.